Então, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live aqui da quarta-feira, né? Hoje, então, dia 7 de maio de 2025, né? E vamos estar fazendo hoje uma meditação, a gente chama o Regar, né? Da mensagem do Café com Cristo. Café com Cristo é um programa, tentando mais uma irmã ali. Então, o Café com Cristo é um programa que passa no canal do YouTube da Rádio TV Menorá toda quarta-feira, né? Às 8h30 da manhã. E a gente vai fazer, então, vamos estar meditando em cima dessa mensagem, né? E a mensagem fala sobre um tema bem interessante, né? Que é importante para nós, que estamos buscando o Senhor aqui, né? Ela falou sobre a tribulação. Então, paciência na tribulação. É um tema, nosso tema de hoje, né? E aí, será que nós somos pacientes? Né? Acho que a Bíblia diz que é para se alegrar na tribulação, né? Esse eu creio, tenho certeza que ninguém se alegrou ainda, né? Pelo menos na hora, não, né? Amém? Mas vamos estar, então, meditando nessa palavra. Vamos começar hoje, então, fazendo uma leitura, que o que traz luz para nós sempre é a palavra de Deus, né? Hebreus, capítulo 12. Vamos ler aqui a partir do 4 até o 6. Hebreus 12, do 4 ao 6. Que fala assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, né? Amém? Acho que entrou mais, entrou o irmão ali, irmão Marcos, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Então, hoje falando sobre provações, tribulações, né? Boa noite, paz a todos. Paz, irmão. Deus abençoe. Amém. E começar, então, hoje é a irmã Lúbia que vai fazer o louvor, né? Então, a irmã Luzia, então, fazer a oração para a gente. Amém? Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar nossos pensamentos para o alto, né? Tá orando uns pelos outros, né? Pedindo a Deus que venha estar desvendando os nossos olhos, nossos entendimentos para com o Senhor, né? Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, neste momento, Pai querido e amado, em primeiro lugar, Senhor, viemos te pedir teu perdão, Pai querido e amado, porque o Senhor acabou de nos dizer, Pai, que nós ainda não temos te obedecido até o sangue, Pai. Então, nos perdoa, Senhor Jesus, porque nós estamos passando, Senhor, por muitas tribulações, ó Pai querido e amado, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor acabou de afirmar na tua palavra, Pai, que o Senhor corrige e açoita ao filho que ama. E, Senhor, nós viemos, Pai, te agradecer, Senhor Jesus, porque se estamos passando, Pai, pelas provações, ó Pai, é porque o Senhor sabe, Pai, que nós temos, Pai querido e amado, que ser aprovados, ó Pai querido e amado, para que o velho homem, Pai, venha morrer, mortificar, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha viver em nós, Pai, governar essa terra, Senhor, através de cada um de nós, ó Pai. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, porque está escrito na Tua palavra, Pai, que foi-me bom, Senhor, ter passado pelas aflições, porque é somente nas aflições, ó Pai querido e amado, que nós viemos até a Ti, Pai, essa é a verdade, Pai. Teus filhos, Pai, de hoje em dia, Pai, só te busca, Pai, porque passam, Pai, pelas provações e muitas vezes a gente acaba chorando, Pai querido e amado, e só assim a gente vai para os joelhos, ó Pai. Então, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, Senhor Jesus, nos dá entendimento com a Tua palavra, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, vem estar nos purificando, Senhor Jesus, lavando e purificando, Pai, fazendo uma faxina espiritual em nossas almas, ó Deus. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e vai continuar, Senhor, nos ajudando, Senhor. Abençoa, Senhor, cada lar representado nesta noite, Pai querido e amado, aqueles, ó Pai, que vão assistir pelo YouTube, Pai querido e amado, Deus, os que vão, Senhor Jesus, curtir, comentar, Senhor Jesus, que vão, Senhor, dar o seu like, que vai começar a seguir, Pai querido e amado. Deus, abençoa essas pessoas também, Pai, grandiosamente, poderosamente,
diariamente, porque sabemos, ó Pai, que em cada lar, Senhor, há uma luta, Senhor Jesus, uma batalha espiritual, Senhor, e somente o Senhor, ó Deus, pode, Senhor Jesus, nos ajudar. Somente o Senhor, Pai querido e amado, pode nos trazer a paz, a salvação e a alegria, Senhor, que cada um de nós precisamos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a te colocar em primeiro lugar, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a colocar o teu reino, Senhor, em primeiro lugar. Porque o Senhor disse que as demais coisas é o Senhor, Pai querido e amado, que acrescenta, Pai. Então, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa essa live, abençoa os louvores, Pai querido e amado, regal, compartilhar. Fica conosco, Pai, para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Conheça as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Portanto, não temas as coisas que tem que sofrer. Portanto, não temas as coisas que tem que sofrer. Conheço o lugar onde habitas e que conserva o meu nome, que não negaste a minha fé. Conheça as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. O teu serviço e a tua perseverança. Conheça as tuas obras, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-os e arrepende-te. Conheça as tuas obras, tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Conheça as tuas obras, porque nem és frio, nem quentes, porque é morno, nem és quente, nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca, da minha boca, da minha boca. Ah, 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 Conheça as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Portanto, não temas as coisas que tem que sofrer. Portanto, não temas as coisas que tem que sofrer. Conheço o lugar onde habitas e que conserva o meu nome, que não negaste a minha fé.
Conheça as tuas obras, teu labor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. O teu serviço e a tua perseverança. Conheça as tuas obras, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-os e arrepende-te. Conheça as tuas obras, tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Conheça as tuas obras, porque nem és frio, nem quente, porque és morno, nem és quente, nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca, da minha boca, da minha boca. Ah, ah, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma se refugia em ti. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio, me livrará dos devoradores, enviará a sua misericórdia e a sua fidelidade. Firme está meu coração, ó Deus, desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações. Desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar a alva, cantar-te em louvores entre as nações. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória, Senhor. Jesus,
Boa noite a todos os irmãos, que a graça do Senhor nesta quinta-feira aí que nos proporciona esse momento precioso, irmãos, de partilhar novamente aqui a verdade do Senhor, nesta comunhão preciosa aí, onde vocês podem estar na sua casa, na igreja, mas Deus é aquele que proporciona para nós esses momentos assim tão importantes, porque o dia se aproxima, o dia do Senhor. Temos poucos dias aí pela frente, meses, anos, né? Mas não importa, o prazo está extinguindo, nós sabemos que as contrações já estão acontecendo, as profecias se cumprindo, e a gente chega a ver nos ares, o ambiente espiritual, a agitação das trevas, porque agora se aproxima um momento em que a economia mundial e política vai sofrer uma grande mudança. E sempre que essa mudança é a globalização, né? Então, muitas coisas a nível financeiro, político, econômico, vai alterar daqui para frente muitas mudanças no mundo inteiro. Eu creio que as crises devem aumentar para que quando o anticristo retomar o processo de assumir o governo, oficialmente, ele entre como um grande salvador da economia mundial. Uma grande solução política, né? Um líder carismático e com grande sabedoria aí para equacionar as dificuldades dos seres humanos em todo o mundo. E eu creio que a crise deve se agravar no mundo ainda mais um pouco. Mas para nós não importa, irmãos, saber o dia, o ano, a data, a hora em que essas coisas vão acontecer. Eu quero falar sobre isso hoje, que para nós que somos conhecedores do Evangelho do Reino, essas datas para nós não tem sentido essas coisas ficar nos preocupando. Como muitos irmãos agora só vivem falando disso, né? Só vive pesquisando isso, e não vejo isso uma coisa boa e positiva. Quero dizer para os irmãos, essa ênfase, atenção, né, demasiada para esse fator profetizado por Deus, de que os fins dos tempos estão chegando. Sempre que eu vejo um irmão demasiadamente inclinado a esses assuntos, mostrando assim um certo desequilíbrio naquilo que Deus orienta, que é o senso de realidade espiritual, que nós temos um padrão. Então, quando eu vejo um irmão assim que se fascina, se interessa muito por essas coisas, tem que ter muito cuidado, irmão, tem que ter muito cuidado. Porque lá no apóstolo Paulo já disse, o que é o ídolo? Nada. O que é a oferta para o ídolo? Também não é nada. O que é o inimigo? Não é nada. Porque nós somos de Deus. Vai acontecer tudo na nossa vida o que Deus deseja e quer. E mais nada, diga para os irmãos. Não é porque você conhece perfeitamente o plano do Senhor e agora começa a pesquisar as informações que são mundiais e humanas para saber se esse é o anticristo, esse assessor do anticristo, aquele é isso, aquele é isso. As coisas estão avançadas, as reuniões estão acontecendo, os planos são... Para com isso, irmão. Vamos nos inteirar desses assuntos por dentro daquilo que Deus escreveu na Bíblia. Porque daqui a pouco você vai ser distraído completamente de Cristo, vai perder a fé, arrefecer o teu processo de arrependimento,
vai desvanecer o teu interesse pela economia divina e o cumprimento e a obediência a Cristo, porque você está envolvido demais nessas pesquisas e descobertas que não são relevantes, digo para você, que não são nada relevantes para o teu crescimento de vida. Nada. Amém? Até vou dizer para você mais, uma coisa para escandalizar um pouco aqui, se você acha. Eu até digo, aquele que ignora completamente essas coisas, esse está com grande probabilidade de acessar o reino de Deus com mais facilidade. Eu digo para você. Porque ele não se distrai, ele foca Cristo e o crescimento de vida. E ele foca os cachos de uva saindo da sua vida. Ele não está focado no inimigo, ele está focado em Cristo. Né? Então pense sobre essas coisas. Eu sei que esses acontecimentos são coisas que mexem muito com a gente, mas a gente tem que ter equilíbrio nessas horas e em seguir as instruções de Cristo. Veja, João, na ilha de Patmos, Deus abriu um telejornal ao vivo para ele, uma visão celestial mostrando todas as coisas escatológicas que iriam acontecer. O apóstolo João, lembra? Na ilha de Patmos, ele vivia mais na visão celestial do que na realidade natural. E escrevia, e via, e escrevia, e via, e Deus falava, ele escrevia, Deus fazia ele ver, ele via. Disse coisas tremendas que os profetas já tinham profetizado lá. Muitas coisas do que João escreveu já aconteceu. Agora, reparem uma coisa. Ele foi o vaso escolhido por Deus para trazer esses assuntos escatológicos. Mas quando ele chegou de retorno ao apostolado dele nas igrejas, o que ele falou? O que ele pregou? Você precisa prestar atenção nessas coisas. Ele veio de lá, puxa, eu vi a besta, eu vi o falso profeta, eu vi o anticristo, eu vi a Terceira Guerra Mundial, eu vi o Armagedon, meu Deus, ele não falou dessas coisas. Ele não mencionou essas coisas. Porque o momento em que ele vivia não é para falar dessas coisas demasiadamente. Tá, tudo bem, a gente vai conhecer pelas Escrituras. Mas estar alienado nessas coisas, não. Isso não. Então, fica aqui esse alerta para retorno à sobriedade do Evangelho do Reino, de todos nós, porque entramos em momentos sensíveis demais agora, irmão. E quero dizer aos irmãos, mais coisas ainda que eu sinto do Espírito nesses últimos dias, comece a intensificar a oração, aumenta, triplica o tempo de oração. Você deve, no mínimo, triplicar o tempo que tu faz oração, formal e informal. Digo para você que a oração informal é muito importante agora. Orai sem cessar, como Jesus disse. Orai em todo o tempo. É uma necessidade. Porque você precisa agora ampliar a tua intimidade subjetiva com Cristo e com o Espírito. Você precisa agora. Porque agora você vai precisar de discernimento toda hora daquilo que está sendo manifesto, só pelos gentios e os incrédulos, mas também pelos membros da igreja. Porque haverá sinais que até os eleitos serão enganados. Então, aquele que não tem uma vida de viver por uma visão do Novo Testamento, que o governe, e não é só isso, não adianta ter a visão, só isso. Tem que orar para aumentar
o relacionamento, estreitar o relacionamento entre minha mente e o Espírito. Eu preciso de intimidade com Jesus, com o Espírito, com Cristo. Eu preciso que Ele fale comigo. Eu preciso que Ele me dê discernimento aguçado. Eu preciso que Ele seja rápido em me orientar. E eu preciso dessa intimidade. Então vamos acordar do sono da vida da alma. Veja que Deus já proporcionou antecipadamente um assunto que vem sendo pregado na igreja muito aí, que é o arrependimento. Não sei se você está acompanhando o fluir aí da corrente de vida, se você está atualizado no reino de Deus ou você está desatualizado. Se você vê irmãos desatualizados, fale com eles, irmãos. Ajude-os a voltar a acompanhar o frescor do Espírito Santo na casa de Deus. Fale aos irmãos. Porque nós precisamos trabalhar muito agora para a edificação do corpo de Cristo. Muito. A oração é fundamental para isso. Eu quero dizer aos irmãos que as manifestações das trevas estão tão fortes. Então, hoje mesmo, tive uma experiência de uma manifestação natural de espíritos tentando apavorar pessoas, tentando destruir pessoas. Coisas que jamais eram vistas de forma comum no passado. Há sinais sobrenaturais das trevas que estão aparecendo que eu nunca tinha visto. Porque muitos demônios que estavam presos estão sendo soltos nessa hora. Então é óbvio que as trevas vão apresentar uma novidade manifestacional. E agora, daqui a pouco, aqueles que se rebelaram contra o Senhor são os vasos que eles vão procurar para usar e emitir os sinais das trevas. E aí eu quero que os irmãos se lembrem de uma ministração de muitos anos atrás, o poder latente da alma. Chegou a hora dessas coisas a começarem a aparecer, você verá essas coisas acontecer, porque isso imita Deus de uma maneira, só quem tem a liderança espiritual de Cristo vai discernir essas coisas, os demais serão enganados. Amém? Porque lembram lá no Antigo Testamento os feiticeiros de Faraó, eles faziam sinais maravilhosos também, que tudo parecia, mas é Deus que está fazendo isso, mas não era Deus. O cajado do feiticeiro virou uma cobra também. Ali estava Satanás operando sinais também das trevas. Daqui a pouco Deus fez aquela serpente que virou bordão, né, de Moisés, foi lá e destruiu a cobra do feiticeiro. Porque Deus sempre vence. Não tem um embate, uma batalha que Jesus vai ficar em derrota diante das trevas, porque as trevas já estão vencidas. Amém? Satanás já está condenado, ele está terminando o prazo dele. Agora ele vai operar toda a maldade e toda a tecnologia trevosa dele vai aparecer. Todas. E os crentes despreparados, só Jesus, irmão. Eu quero dizer para você, há muita piedade, só Jesus. Porque vão ficar mais perdidos, né? Eles não vão saber o que fazer nessas horas, porque geralmente uma pessoa imatura na fé, ela segue a maioria, entende? Ela não segue o Espírito, porque ela se firma na multidão de pessoas que estão comungando da mesma ideia. Agora, se você olhar as palavras de Deus, eu tenho um pequeno rebanho, eu não tenho uma multidão. Jesus tinha uma multidão só de curiosos à sua volta, e para receber comida, como ele disse, né, pão, né, multiplicação dos peixes, dos pães, queriam comer, mas logo enchia a barriguinha e saíam, não queriam mais Jesus. Então hoje, o Senhor na Escritura assim, já nos ministrou que os deles nesta era mesmo, aqueles que vão reinar, é um pequeno rebanho. Muitos estão salvos, mas é um pequeno rebanho.
que vai estar firme nesta hora, sendo honesto e sincero e fiel, obediente a Cristo. Não vai ser muitos, não. Porque vai apertar a coisa, a perseguição de Jeroboão já começou, a perseguição dos incrédulos vai começar, né? Daqui a pouco vai vir, vai manifestar, com certeza, não tenho dúvida disso. E eu queria falar sobre uma palavra que prova sobre o arrependimento, mas eu quero dizer para os irmãos que o tempo já está esgotado, aí eu vou deixar essa palavra para os irmãos olharem agora a riqueza desse texto para mostrar, ministrar para todos nós o que significa realisticamente o arrependimento. Mateus capítulo 21, do verso 28 a 32. Eu não vou comentar porque o texto é muito claro para os irmãos, não vai haver um probleminha para um discernimento. Irmãos, olha a maravilha do ensino de Jesus com essa parábola dos 2 filhos, do que é verdadeiramente o arrependimento, porque é uma confusão ainda hoje na igreja, ninguém entende. Tem gente que confunde arrependimento com fé. Né? Eu quero dizer para você, o arrependimento está embutido na salvação e na fé, com certeza, mas fé e arrependimento podem estar indissociadas numa mente carnal. Amém? Então, nós precisamos, assim, apurar este aprimoramento da revelação divina agora, que são pontos cruciais para você negar a vida da alma. Senão, não vai conseguir. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Então, que nós sejamos filhos que obedeçam ao Pai, é o que fala ali, né? Os 2 filhos, tem um filho que disse que ia fazer a obra do Pai e não fez, o outro que disse que não ia e depois se arrependeu, né? Então, amém? Então, o Senhor deseja de nós que a gente sempre seja aquele filho que realmente tenha no coração fazer a vontade do Pai, né? Que é o segundo filho ali, né? Mas, irmãos, então, hoje, então, essa mensagem trouxe um alerta também, né, que está próximo, né? De terminar o tempo. Nós temos um tempo aqui que Deus nos dá para a nossa restauração, né? Nossa restauração. A gente chega na igreja, tu creu, tu foi batizado, né? Tu recebeu salvação judicial, né? Tu tá salvo, mas aí acontece o quê? Aí tem que comparar lá com o povo no deserto, né? O que representa lá, então? O povo no deserto, primeiro, ele passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho representava batismo, né? E depois do Mar Vermelho, eles foram para o deserto. Amém? Então, hoje nós estamos também nessa situação. Hoje nós estamos no deserto, né? E o deserto tem provas, tribulações. Deus vai provar o nosso coração no deserto, né? E então, quando a gente pergunta, por que eu ainda estou sofrendo? Por que eu passo por tribulações, por dificuldades? Nós estamos no deserto. E tem uma passagem que mostra, inclusive, Jesus passando por isso. Vamos ver aqui, só para testificar, né? É Mateus 4:1. Vamos ver Mateus 4:1, que fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Olha atenção aqui, né? Ao deserto, né? Então, nós somos levados ao deserto pelo Espírito. Deus que nos leva para o deserto. Mas a segunda parte, para ser tentado pelo diabo. Misericórdia, né? E aí? Então, hoje também nós estamos no deserto. A gente sabe que Jesus passou ali 3 provas. Todas as provas que vieram, ele foi aprovado por Deus e começou o ministério dele, né? Agora a gente viu que lá o povo ficou 40 anos no deserto, né, irmãos? Jesus ficou 40 dias. Então, o deserto é o período das provas. Nós passamos por provas, né? Então, recebi a salvação, criei e fui batizado. Não estou pronto, aí tá, né? Eu falava até na mensagem do Café com Cristo. Muitas pessoas falavam que, agora eu estou pronto, vou só esperar Jesus voltar. Não é, né? Tu foi para o deserto. Deus começou a trabalhar o teu coração, né? E no deserto tem provas. É só a gente lembrar como é que foi lá com o povo, né?
teve muitas provas, e eles eram para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Misericórdia, né, irmãos? Então, quer dizer que as provações dependem de como eu sou maleável, né, para o trabalhar do Espírito. Mas tudo envolve, a gente viu isso ali no livro de Hebreus, né, o amor de Deus, né? Deus quer nos libertar da natureza velha, natureza caída. O povo do deserto ia em direção à terra prometida, né? Hoje a terra prometida é o milênio da paz, né? Com Jesus. Então nós estamos caminhando, né, para a terra prometida, que é o milênio da paz, né? Então, só que Deus trabalha no nosso coração. Para eu entrar no milênio, eu tenho que me libertar das coisas velhas e antigas, né? Amém? Vamos ler aqui, então, Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4 fala sobre isso aqui. Então, o primeiro versículo aqui, que fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, né? Vamos continuar os 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Então, vamos parar um pouquinho nesse versículo. Nem desmais quando por eles é reprovado. Então, Deus está... O que Deus... As provações servem para quê, não é? Para correção que vem do Senhor. Então, a gente nota que ali também o Espírito Santo levou Jesus para provar Jesus. Então, essas provas envolvem correção. Deus está nos libertando da natureza caída, natureza velha. Então, mas o que diz o restante aqui? Nem desmaies quando por ele és reprovado, né? Então, existe um momento de reprovação. Nós podemos passar por tudo isso, mas eu não posso desmaiar, eu não posso desanimar. Então, a mensagem do Café com Cristo falava sobre isso, a importância da paciência na tribulação, ou seja, a importância de eu perseverar, de eu não desanimar, né? E o 6 testifica que nós estamos falando, né? Fala assim, então, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, né? Então, o amor de Deus, Deus não é um pai que passa a mão no filho, né? Ele sabe que o filho dele tem que ser preparado, né, para poder entrar na terra prometida, que para nós é o milênio da paz, né? Então ele vai nos corrigir, porque ele nos ama, né? E essas correções podem ser fortes. Então diz o quê? E açoita todo filho a quem recebe, né? Então pode envolver açoites. Então eu posso passar por provações, por dificuldades, mas tudo envolve o amor de Deus. Vamos ver aqui também Filipenses 1:29. Vamos ver aqui. Filipenses 1:29. Tudo que nós passamos, assim como fala o Salmo 23, né? O Senhor é conosco. O que fala aqui então? Pois vos foi concedida a graça, Deus nos concede graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, né? Então, todas as provas que vêm para mim, Deus sempre vai conceder graça, né? E, na verdade, o sofrimento, até mesmo as provações, envolve Cristo, né? Deus quer nos libertar da natureza velha, caída, quer nos preparar para que nós possamos, então, realmente poder ser filhos dele, né? E reinar com Jesus no milênio. Amém? Vamos ver aqui, então, Salmo 41. Essa passagem também foi compartilhada hoje na mensagem do Café com Cristo e fala sobre as provações. Salmo 40, versículo 1. Então, fala assim: esperei confiadamente pelo Senhor. Toda aprovação, isso aqui é importante, né? Vem uma prova para ti, Deus quer que tu espere confiadamente. Então, Deus quer que nós tenhamos confiança nele, que nós possamos depender dele, né? No Senhor. Então, o grande problema quando houve a queda foi a nossa independência de Deus.
nós começamos a confiar na nossa razão, né? Então, as provas vêm para eu aprender a esperar com confiança no Senhor. E o restante aqui do mesmo versículo, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Então, aqui envolve, então, a provação sempre quer nos levar para Deus. Ela quer nos libertar da nossa independência, né? Ele quer nos levar sempre para o Senhor, para a dependência de Deus, né? Amém? Então, e por que existem as provas? Vamos ver mais um versículo que é importante também, né? Romanos 6:6, que mostra, então, o porquê das provas aqui. Romanos 6:6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Então, o velho homem morreu com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, né? Então, o corpo do pecado tem que ser destruído, né? A gente sabe que a natureza caída ainda está na nossa carne. Nós temos sempre uma tendência de nos inclinar para a carne. Então, as provas vêm para quê? Né? Para que a cruz possa operar em mim. O corpo do pecado está sendo destruído. A hora que eu passo por provas, a velha natureza está sendo destruída. Deus quer que eu me incline para o Espírito, que o novo homem comece a operar em mim. Amém, meus irmãos? E vamos ver aqui também, é 1 Pedro 1:6. 1 Pedro 1:6. Então, mas aqui explica também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que o Espírito está falando aqui através do Pedro, né? Que as provações são de acordo com nossa necessidade, né? Então, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, quando eu passo por provações, sempre envolve áreas que ainda têm deficiências em mim, né? Continuando ali o 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ó, vossa fé. Então, Deus sempre quer nos tirar da razão. A aprovação vem para que nós possamos, né, viver por fé. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a seguinte ali, o 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mais, querendo exultar com alegria indizível e cheia de glória. Aí o versículo 9, que complementa, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Deus trabalha onde? A nossa alma, né? Toda a salvação ocorre a nível de espírito, né? Eu recebo um novo espírito, o Espírito de Deus é mesclado com o meu, mas aí começa a trabalhar para a salvação da minha alma, né? Ou seja, Cristo quer habitar na minha alma, a nova natureza que entrar, então, na minha mente, na minha vontade e nas minhas emoções, né? Aí Deus permite as provações de acordo com a necessidade, né? Quanto mais maleável eu for pro Espírito, né, mais tranquilo vai ser. A prova vai ser curta, né? Tudo depende de mim, né, irmão? As provas sempre dependem de como eu vou reagir perante aquela situação. E é aquilo que o vídeo falou, Deus visa sempre arrependimento, né? Que eu possa mudar as minhas atitudes, saindo da carne, da razão e me inclinando para o Espírito de Deus. Amém? Mas eu vou abrir para vocês, nosso tempo passa sempre rápido aqui, né? E eu quero que todos possam compartilhar. Se que mais assistiram hoje o Café com Cristo, a gente está compartilhando em cima também dessa mensagem. E sempre alguém recebe algo, né? E é bom compartilhar com o grupo aqui também. Eu sinto que os irmãos que têm, eu tenho certeza que essa mensagem de hoje falou bastante, né? Principalmente por quem está passando por provas,
por provações. E hoje muitas pessoas na igreja estão passando por provas. Ali Deus falou bastante sobre isso. A irmã Núbia pode compartilhar com a gente. Amém. Então, o Café com Cristo hoje foi uma bênção, né? Falou muito no meu coração. E realmente eu tenho passado muito por muita prova mesmo. E tudo aquilo que o irmão falou foi como se fosse uma flecha no meu coração, porque tem tudo a ver com o que eu estou vivendo. Mas é necessário, né? Essas provas que estão vindo sobre nossa vida, porque se o Senhor não permitir essas provas, como é que a gente vai ser restaurado nessa era? Como é que a gente vai poder entrar no milênio? Não tem como a gente entrar no milênio, irmãos, com essa natureza velha caída, que ainda está governando a nossa alma. O Senhor precisa destruir isso, acabar com essa natureza velha. Então, é claro que a gente sofre muito, a gente sente muitas dores de parto. Eu mesmo tenho sentido muitas dores de parto, tenho sofrido muito, tenho a sensação de que a gente vai morrer, né? São várias situações ruins que eu não sei nem explicar direito, mas o Senhor está falando que a gente não vai morrer, quem vai morrer, quem está morrendo, na verdade, é o velho homem que está morrendo. Então, como nós estamos ligados com esses espíritos na nossa alma, irmãos, então as dores que eles sentem, a gente acaba sentindo também. Quando o Cristo estiver no governo da nossa alma, a gente não vai sentir mais dor, a gente até vai passar por prova, tribulação, mas nada vai nos atingir, nada vai abalar a nossa estrutura. A gente não vai mais oscilar como a gente vive oscilando, né, entre dias bons e maus. Por quê? Porque a nossa alma ainda está no governo desses espíritos. Os demônios estão governando a nossa alma, né? Então, quando Deus começa a trabalhar forte mesmo na gente, a gente começa a sentir as dores que eles estão sentindo, a gente começa a sentir. E eles começam a falar na nossa mente, começam a reclamar, murmurar. Eles começam a dizer que Deus está sendo injusto com a gente, que Deus é esse que você está servindo, que está deixando você sofrer, não lhe cura, não faz isso, não faz aquilo. Então, eles começam a argumentar, porque eles querem que a gente se defenda, eles querem que a gente se revolte contra Deus, né? Mas a gente não deve fazer isso, a gente tem que aceitar o que Deus está fazendo, porque Ele nos ama demais. Deus, Ele está purificando nossa alma. E nós temos que agradecer a Deus, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Quantos irmãos Deus não está mais trabalhando, né? Quantos irmãos não estão mais no nosso meio, já caíram na apostasia, mas nós estamos aqui. A gente cai, a gente se levanta, a gente cai, a gente levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, assim, a gente tem a sensação de que vai morrer, mas, na verdade, quem está morrendo são eles. São a natureza pecaminosa que está morrendo, a natureza pecaminosa está sendo descolada da nossa alma, Deus está descolando, está arrancando, e isso é através de muito sofrimento, muita tribulação. O que nós precisamos fazer é se agarrar com as promessas, né? É não se afastar da mesa em nenhum minuto. Todos os dias a gente tem que estar ligado na mesa do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai nos dar essa força, essa capacidade da gente se negar nesses momentos. É a palavra de Deus que vai nos dar fé para a gente continuar perseverando, continuar buscando, continuar perseverando nas tribulações, continuar perseverando na mesa do Senhor, meditando, buscando, né? Então, é a palavra de Deus que vai nos dar a vitória, mas a gente não pode se desligar dela de forma alguma. Temos que estar ligada na mesa do Senhor, ouvindo ministração o dia todo, pega a Bíblia, quando tiver um tempo, pega a Bíblia, vai meditar na palavra para se fortalecer, porque eu estava meditando, estou meditando esses dias em 4 passagens que o Senhor me deu. Ele me deu Tiago 1 todinho, né, o Tiago 1 todo, me deu Salmo 91, Salmo 23 e Efésios 6:10. E eu estava meditando em Efésios 6:10, que ali é interessante aquele versículo, onde ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Não, portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Então, nós estamos vivendo nos dias maus. Eu tenho vivido o dia mau na minha vida todo santo dia. Todo santo dia, não tem um dia na minha vida que eu não viva o dia mau. E aí, essa passagem é interessante, ela fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Então, como é que a gente vai
resistir o dia mal que está vindo sobre nossa vida se a gente não tomar a armadura de Deus nessas horas. Se a gente não estiver meditando na palavra, se fortalecendo, orando, jejuando, se consagrando, a gente não vai ter essa força para poder resistir no dia mal. Então, a gente acaba agindo na carne, a gente acaba agindo no natural, a gente acaba agindo na razão, e aí a gente acaba sendo reprovado, porque a gente sabe muito bem que a única forma da gente sermos agradáveis a Deus é agindo por fé. Então, muitas vezes a gente age pela razão, a gente se desespera, a gente procura solução em coisas naturais. Eu acho que meu problema é esse, vou comprar tal remédio, vou ter que ir para a UPA, vou ter que ir para isso, para aquilo, sendo que o nosso problema é totalmente espiritual. Tudo o que acontece na nossa vida não tem nada a ver com o natural, é espiritual. E esses espíritos se vencem através da palavra, da obediência. Como nós erramos, nós agora estamos colhendo, como o irmão falou no Café com Cristo, tudo que nós estamos colhendo hoje é porque nós plantou. E eu sei bem disso, porque eu plantei muita coisa errada. Então, agora eu estou colhendo. Mas graças a Deus que eu tenho a graça de Deus para eu colher. Porque se eu não tivesse a graça, não tivesse o Espírito, a situação estava feia. Mas eu tenho a graça. Os irmãos também têm a graça. E a graça de Deus nos basta. Então, nós temos que citar a palavra de Deus. Estou sofrendo, Senhor, mas a tua graça me basta. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo se repouse sobre mim. Então, nós temos que declarar essas verdades sobre a nossa vida. Eu estou diariamente aqui declarando a palavra, combatendo os pensamentos malignos que Satanás fala na minha mente, eu estou combatendo com a palavra, que nós temos, como o irmão falou aí, Mateus 4, né? Temos que citar a verdade, porque contra a verdade Satanás não pode ir, porque a verdade já venceu ele, a verdade é Cristo, e ele tem que recuar, em nome de Jesus. Então, irmão, vamos nos fortalecer, vamos estar orando uns pelos outros, porque está todo mundo em guerra mesmo. O irmão falou que há uma guerra dentro de nós 24 horas, e é verdade. Eu sinto essa guerra dentro de mim, eu escuto os demônios falando na minha mente, entendeu? Mas eu já tenho um discernimento, então rebato aquela voz que está falando ali, que eu sei que não é de Deus, e vamos seguir adiante. E aí tem horas que eu falo a Deus, Senhor, me ajude, me dê força, vença por mim isso aqui, porque eu não sou páreo para isso aqui não, Pai. A minha parte é cooperar com o Senhor. Mas a parte de vencer demônios é o Senhor que vence. Então, vença por mim, Pai. Eu clamo ao Senhor e Ele vem me socorrer. Então, como diz ali no Salmo 40, né? Clamei por socorro e Ele veio e se inclinou para mim e me livrou. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem paciência, ou Senhor, me ajuda a ter paciência diante dessas provas. A gente não tem, então foi falado muito sobre paciência, é uma coisa que a gente não tem. Talvez seja esse o motivo de Deus ainda não ter nos exaltado. Porque está faltando paciência, a gente reclama, a gente murmura, né? Porque se a gente está reclamando, murmurando, porque está faltando paciência. Então a gente tem que realmente meditar mais, buscar mais, e na hora de exercitar o espírito, a gente exercitar. Mas é muita luta, irmão, muita tribulação, mas nós precisamos vencer esses inimigos, porque se a gente não vencer eles, a gente não vai entrar na Canaã, né? O Josué entrou, mas ele venceu as 7 nações. E para a gente entrar, a gente vai ter que vencer. E agora Deus está colocando o inimigo de frente, frente a frente com você. Como diz a palavra, coloquei o inimigo diante de vós, vai e destrói. Então, Deus está colocando o inimigo frente a frente. E o inimigo do medo, o inimigo da ansiedade, o inimigo da amargura, é tanto demônio que a gente não sabe nem dizer quantos. Mas ele está colocando, ele fala, vai e destrói. Outra passagem também, outro dia que o irmão pregou aí, para encerrar, o irmão falou assim, em Isaías 41, eu não sei qual é o versículo agora, que ele falou assim, ó, eu te ajudo. Quer dizer, o Senhor vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer nossa parte. Não é para o Senhor vencer o inimigo sozinho, não, porque para ele é fácil. Para o Senhor vencer Satanás sozinho é muito fácil, porque Satanás é criatura do Senhor. Mas ele fala assim, eu te ajudo. Isso quer dizer que agora é minha vez de vencer o inimigo, com a ajuda do Senhor, porque eu sozinha não consigo vencer, mas com a ajuda dele eu venço. Então ele fala assim, eu te ajudo, mas você tem que fazer a sua parte. É 50% meu, 50% seu, porque é muito fácil Jesus destruir Satanás, porque é criatura dele. Jesus é imbatível, é o criador de todas as coisas. Então,
Agora, para mim, é difícil, mas não para o Senhor. Então, o que eu tenho que fazer? Se unir ao Senhor. Ele fala, vai que eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento, né? A promessa está aí. Então, o que a gente tem que fazer agora é ir confiar no Senhor. Quer dizer, você não vai vencer o inimigo sozinho. Você não vai com sua força natural, mas você vai, se une com o Senhor confiando nele. Ó, Senhor, vai na minha frente, eu vou atrás. E aí o Senhor vai vencer por você aquilo que você não consegue vencer. Então, eu estou ligada nessas mensagens diariamente, eu fico ruminando elas, ruminando, e aí nessas horas de embate, como diz o irmão Sérgio, como o Espírito fala muito através dele, aí eu uso essas palavras. Ó, Senhor, vai na minha frente e vê por mim, porque eu não sou capaz, não. E diante disso aí, eu não sou nada. Mas o Senhor disse que me ajuda, então eu vou confiar no Senhor e o Senhor vai me dar a vitória. Amém? Então é isso que a gente tem que fazer. Agora nós temos que agarrar essas mensagens, pegar essas mensagens todas e colocá-las em prática na hora que a gente estiver precisando, a gente tem que colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Esse tema é um tema bem, bem rico, né? Eu estava comentando com a Nora, até sentido a gente fazer mais um amanhã, né? Falando sobre provações aqui, sinto que é uma tribulação, é um tema assim que é importante a gente estar compartilhando, né? Que hoje muitos irmãos, muitos estão passando por provas, por tribulações, e os vídeos, então, é importante a gente buscar isso na palavra. Então, amanhã vamos ter uma parte 2, irmãos, né? Parte 2 dessa parte que fala sobre as provações e o ter paciência nas provações, né? A gente continua. Só lembrar para os irmãos, então, que esse fim de semana vamos ter, então, o encontro microrregional lá em Canela, né, na Serra Gaúcha, sendo que na sexta, eu tinha falado hoje que era às 20 horas, não é às 20, às 19, né? Então, o culto de recepção vai ser às 19 horas, na sexta-feira, não percam, sempre é uma bênção, né? E aí, então, no sábado, tem, então, o encontro microrregional lá em Canela, é o primeiro, né, em Canela que vai ter, né? Tinha tido só em Gramado, que eu lembro. Então, agora, esse vai ser o primeiro lá na cidade de Canela, que a gente possa, então, estar assistindo. É sábado, 14h30, e na sexta, 19 horas. Amém? E, então, lembro sempre, nosso canal, eu tenho me alegrado, irmãos, que nós estamos tendo bastante acessos, né, nas mensagens. Tem mensagem com mais de 100 acessos. Né? Então a gente vê assim que tem gente que tem aproveitado as mensagens estão sendo aproveitadas, tem recebido, né? E a gente está pregando o que? O Evangelho do Reino. Então vamos continuar orando ali pelo canal e ajudando a divulgar, mais gente se inscrever, né? Nós temos um universo hoje de 76, né? Não, 77. Eu sei que estava faltando. Não, tem razão, irmão, até eu estou atrapalhado. É 87, né? Misericórdia, irmão, está crescendo, glória a Deus, né? 87. Então, a gente tem uma meta de chegar no 100, está faltando 13, né? De repente, até faltando menos até, né? Então, que a gente possa continuar divulgando o canal, e o objetivo é levar a palavra para as pessoas, né? Que as pessoas possam receber o Evangelho do Reino, né? Então, não esqueçam sempre, então, de se inscrever no canal. Tu gostou da mensagem? Se inscreve no canal, curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso faz com que o YouTube leve a mensagem para mais pessoas, né? Ele nota que as mensagens estão agradando, então ele leva para mais pessoas. Mais pessoas vão receber a palavra de Deus. Amém? Mas então, para finalizar, pedir para a Nora, então, fazer a oração final, encerrando nossa live de hoje. E amanhã vamos ver, então, vamos voltar, então, com esse tema, Tribulação, parte 2. Amanhã, às 19 horas. A Nora termina, então, com a oração. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus, pelo alimento precioso, Senhor, que tu nos trouxeste essa noite para nos fortalecer, para nos edificar, para nos instruir de como andar, Senhor, nos momentos de tribulação, de como nos portar nos momentos de tribulação, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá a tua sabedoria que vem do alto, Senhor, em nome de Jesus. Atende o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, nos fortalece em ti, na tua força, no teu poder, Senhor. Nos dá a tua graça, Senhor.
para vencermos, Senhor Jesus, os momentos de dificuldade, de tribulação, com paciência, Senhor, com perseverança, Senhor, dependendo de Ti, da Tua força, do Teu poder, aguardando, Senhor, na Tua presença, até Tu nos atender, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, e clamamos, guarda as vidas de cada um de nós, dos nossos familiares, Senhor, nos mostra, Senhor, o caminho que devemos seguir em cada momento difícil, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, com a irmã Núbia, a irmã Deus Luzia, abençoe e até amanhã. Marcos, Francinete, Deus abençoe para todos. José Marcondes. Glória a Deus, bastante irmãos estão assistindo.